Olá, educador, gestor, professor, etc. Começou o seu podcast, o Podcast Etc. Vem com a MicroKids, eu sou Fernanda Ludiero e hoje nós vamos entrevistar um professor 100% etc. Educação, tecnologia e construção. Estamos aqui com o professor Eli Lucas Santos Pinto, professor de física, autor do projeto etc. Códigos da Hora, Automação e Robótica, criador da Feira Itinerante de Ciências, que hoje é Maratona de Inovação para o Bem, maior evento infanto-juvenil de inovação em Sergipe. Desenvolvedor da Sala Maker, realizou lives com cientistas da NASA durante a pandemia. Fantástico, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Fernanda. É uma alegria muito grande estar aqui, especialmente pela história que eu tenho com a MicroKids, né? Tantos anos e a MicroKids começou, eu comecei a trabalhar com a MicroKids antes de começar muitos dos projetos que eu tenho hoje e tudo foi crescendo junto, né? Excelente. Professor, você tem uma história linda com a MicroKids, de muitos anos mesmo. E desde a autoria do projeto Automação e Robótica, como que você se sente hoje aqui no estande da MicroKids, na BET Brasil, com essa sensação como educador? Gostaria que você mostrasse o projeto para o pessoal que está em casa, nos assistindo. Como que foi esse momento de ser autor de um livro, de participar dessa parceria junto da MicroKids? Bom, então a parceria começou numa situação bem inusitada, né? Porque eu entrei em uma escola para dar aula, que já usava MicroKids, mas justo no ano que eu entrei, a escola decidiu fazer uma reforma e eu fiquei 1 ano e meio sem sala de informática para trabalhar. Oh, meu Deus! Porém, como os projetos da MicroKids eles não estão presos só à parte técnica da informática, mas à aplicação à vida real, como os alunos podem usar, como os alunos podem desenvolver projetos que vão além do básico ali. Então eu consegui trabalhar com eles durante esse 1 ano e meio, mesmo sem sala de informática. Desenvolver projetos, fiz inclusive eventos dentro da escola, usando material. Aí nesse contexto eu conheci Roselita, ela foi lá na escola conhecer, numa das visitas que ela sempre faz para ver como é que está o andamento dos projetos. Conheci ela viu o que estava acontecendo e a gente iniciou um contato ali. Pouco tempo depois, acho que Lisalva entrou em contato comigo e mencionou a plataforma App Inventor 2, que eles estavam começando a desenvolver produtos com ela. E aí eu fui estudar, fui tentar ver como é que ela funcionava, fui mexer, fui tentar ver como era. Logo depois saiu a primeira edição lá do Brincando com Códigos, saiu Brincando com Códigos 1, Brincando com Códigos 2. E aí inclusive, desculpa professor, mas somos pioneiros em material didático com lógica de programação. Isso foi um momento muito marcante para a MicroKids. Isso. E assim, a sequência didática era muito legal. Hoje está uma versão ainda mais moderna, né? Que tem uma versão mais atualizada. Mas começava com Scratch, que era uma base muito boa para os meninos entenderem. E aí partia para o App Inventor. E aí eu estudando esse material, comecei a entender como é que funcionava. E comecei a desenvolver projetos que envolviam tanto a parte de programação quanto a eletrônica, integrando as duas coisas aí com o Bluetooth, com o Arduino e tal. E aí veio o convite em 2015 para a gente fazer uma parceria e escrever um produto junto, né? Escrever o Brincando com Códigos, Automação e Robótica, que hoje é Códigos da Hora, Automação e Robótica, na versão nova. Excelente, mostra um pouquinho pra gente. Então, o material ele inicia tratando da parte de criação de aplicativos, né? Mas como sempre, não é criação por criação. A ideia é desenvolver Mostra aqui para o pessoal, olha. Desenvolver algo dentro do contexto do aluno, né? Então aqui a gente trabalha com a parte de automação residencial, em que os alunos eles vão construir uma planta de uma casa e vão pensar em como automatizar a própria casa deles, né? Então isso é bem legal porque a gente consegue entender inclusive o contexto social que o aluno vive, que você tem escolas em locais diferentes, em que quando eles vão reproduzir a casa que eles imaginam, são casas diferentes, né, de acordo com o contexto social em que eles vivem. Então eles aprendem a parte aqui de layout do App Inventor, depois na parte de códigos, em que eles vão fazer a parte de lógica de programação, né? Sempre com bloquinhos. Então isso aqui desenvolve a parte que é mais importante na programação, que é a parte de lógica. Então saber sintaxe não significa nada se você não sabe a lógica por trás. Então eles vão desenvolver essa parte de lógica aqui. E na sequência entra a parte de eletrônica, em que eles vão entender a parte de funcionamento da conexão com Arduino, Bluetooth, o LED. Nós colocamos ainda um sensor de luz para detectar se o ambiente está claro ou escuro e dar um retorno de informação para o aplicativo. Então você consegue controlar a casa e ao mesmo tempo saber se o ambiente está claro ou escuro. Por que isso é relevante? Porque imagine você está fora de casa e aí você
ver que o ambiente lá está claro. Então não preciso deixar a lâmpada acesa, posso desligar, né? Para quem gosta de deixar a lâmpada acesa para se proteger, né? Então você pode desligar, está tudo claro, não adianta. A gente incluiu inclusive conceitos de física, como divisor de tensão. O aluno vai trabalhar isso sem aquele susto, né? É física, não é? É uma aplicação real do que pode acontecer, como é que eu posso usar. E é interessante porque eu trabalho, minha formação em física, e eu tenho visto muitas vezes em algumas escolas alunos que chegam na terceira série de ensino médio e não têm noção de como isso funciona na vida real. E ficam com aquela pergunta, né? Para que eu estou estudando isso? Para que eu vou usar física na minha vida, professor Eli? Tem aplicações reais aqui em que os alunos fazem sem nem saber que é física, né? Mas está aí na vida deles. É um projeto que eles podem fazer em casa. Querem automatizar o quarto deles, querem controlar tudo com o celular, eles podem fazer isso. Fantástico projeto, professor. Parabéns. E foi lançado em 2015? Ele saiu em 2017, a primeira versão dele. E aí, lá para cá, ele já sofreu uma atualização, que a gente incluiu alguns detalhes a mais aí para deixar expandir um pouco mais a atuação dele. E assim, eu sou meio suspeito para falar. É um xodó, né? Primeiro eu passei por todo o desafio de escrever pela primeira vez, então escrevia, ajustava, voltava e tal, sempre com a preocupação da equipe do MicroKids de fazer dentro do padrão de qualidade que a empresa sempre teve. E foi a primeira vez que eu publiquei um livro, né? Então para mim foi um marco diferencial na minha caminhada. E foi muito legal fazer o lançamento do livro lá, com os alunos presentes, tal, a galera que posteriormente iria usar o livro, estava lá no dia do lançamento, alguns que já estavam mais velhos, já tinham passado por mim, já estavam na universidade, voltaram lá para comprar o livro também. Que então, legal, professor. Bem legal. Que fantástico. E a Maratona de Inovação para o Bem nasceu da Feira de Ciências Itinerante. Como que esse projeto tem despertado esse protagonismo, a criatividade dos alunos? Então, a Feira de Ciências Itinerante ela começou em 2013. E começou aqui em São Paulo e foi para lá. Eu vim para São Paulo trazendo um projeto de um robô para o Esquadrão de Bombas, para um evento aqui. E muitas pessoas, ao verem o robô, perguntavam onde nós éramos e não conheciam Aracaju, não sabiam muita coisa sobre Aracaju. Então eu decidi voltar e criar alguma coisa que mostrasse Aracaju para o Brasil. E não era muito ambicioso não, minha ideia era simplesmente fazer palestras com experimentos e levar para escolas públicas. E cadastrar essas atividades com atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, meu sonho na época era que qualquer pessoa do Brasil todo que entrasse no site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ia ver a atividade lá de Sergipe acontecendo. Só que aí na primeira semana de evento, uma representante do Ministério da Ciência e Tecnologia foi a Aracaju, viu o projeto acontecendo e nos convidou para ir em 2014 a Brasília. Então eu fiz uma das maiores loucuras da minha vida, pegar 23 alunos e ir para Brasília sem nunca ter ido para lá. Então aluguei casa pela internet, fechei alimentação pela internet. Numa época que não tinha Airbnb, né, pra galera se organizar, então alugou uma casa lá pra todo mundo. E aí fomos e apresentamos, a gente mudou o formato, na verdade, deixou de ser palestra, virou uma feira de ciências, porque 2014 foi o ano da Copa, então as escolas estavam com conteúdo atrasado, porque toda vez que tinha jogo na cidade, parava a cidade toda e as escolas atrasaram. Então nós montamos uma feira de ciências que podia ser colocada ao redor na área da escola, então o professor que tivesse com conteúdo em dia conseguia ir lá, e aquele que tivesse conteúdo atrasado, os alunos viriam na entrada ou na saída da escola, todo mundo poderia aproveitar. Nossa, maravilhoso. Então todos puderam ter essa oportunidade. Sim. Tivemos uma série de desafios, mas deu tudo certo na primeira edição. Voltamos em 2014 com 48 alunos. 2014, 23, 2015, 48, 2016, 63 alunos. Aí em 2017 a gente mudou de cidade e aí começamos a fazer Santa Catarina. Fomos com 74 alunos em 2017. 89 em 2018 e 107 em 2019. Gente. Em 2020 estávamos prontos para vir para São Paulo, só que aí pandemia pegou todo mundo de surpresa. E aí eu comecei, eu brinco sempre dizendo que eu usei uma técnica cientificamente comprovada, chamada cara de pau. Eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente na internet que trabalhava com inovação, com tecnologia e tal, e comecei a convidar eles para conversarem com meus alunos. Fazer uma videochamada e bater papo durante 1 hora, 2 horas ali. E começou a dar certo, foram mais de 20 reuniões ao longo de 2020. E aí uma pessoa participava, gostava, indicava um amigo, e nessa começaram a vir engenheiros da NASA, Google, Boeing, Amazon, e eles começaram a participar. E aí no final de 2020 eu decidi convidar essas pessoas para irem a Aracaju para participar de um evento. E aí criei a Maratona de Inovação para o Bem. Um evento de 1 semana, em que os alunos eles vão, no domingo é abertura, segunda e terça eles fazem oficinas o dia inteiro. Eles ficam de 7 da manhã até as 18h30 fazendo oficinas de eletrônica, programação, marcenaria, criação de aplicativos. Então eles trabalham tudo isso aí durante um dia inteiro, 2 dias inteiros, e aí na quarta-feira eles recebem um problema.
Eles têm que trabalhar quarta, quinta, sexta, até o sábado de manhã para construir a solução e no sábado à tarde eles apresentam o resultado. Isso com o acompanhamento desses convidados que vão. Então, para 2000... Como se fossem tutores, né? Isso, exatamente. Nossa, fantástico. Eles não dão respostas, né? Mas eles fazem perguntas que levam os alunos a pensarem sobre o que eles estão fazendo. Um exemplo disso é em 2003. O desafio foi para eles construírem sistema de monitoramento para áreas de risco. E aí uma equipe pensou num sistema que para uma região que poderia acontecer deslizamentos. E eles desenvolveram um sensor que detectava, eles integraram 2 sensores, um que detectava a inclinação do solo e outro a umidade. Então eles se o solo está muito úmido e começou a inclinar, vai ter deslizamento, eles param um alarme aí. E eles pensaram em colocar caixas de som ao longo da comunidade para avisar dos deslizamentos. E aí um desses convidados falou assim, ok, mas e se na comunidade nós tivermos uma pessoa surda, como é que ela vai ser avisada? E aí os alunos disseram, realmente, e aí eles integraram o sistema a um aplicativo que enviava um SMS para a comunidade avisando, de forma que a pessoa, mesmo surda, conseguiria ser avisada através do SMS. Quantos anos tem esses alunos? São alunos de 10 a 19 anos, trabalhando em escolas da rede pública e privada, todos juntos trabalhando para construir a solução. Fantástico, fantástico, professor. E os alunos, eles se interessam, eles ficam engajados, né? Você traz um problema, olha só, traz um problema e eles vão atrás da solução. Porque utilizam ali a tecnologia, utilizam pensamento computacional para solucionar um problema e traz para a realidade do aluno. Exato. Acho que o grande desafio hoje é justamente a gente ter uma geração que tem acesso a muita coisa, mas só para usar. E a gente precisa fazer com que eles desenvolvam tecnologia. Então eles precisam pensar na solução, pensar em como criar. Eles precisam ser capazes de se deparar com um problema que eles nunca viram e buscar na reserva que eles têm ali de informação, na criatividade para criar uma solução. E aí trabalhos com esse modelo em que eles vão lá, vão criar um produto, vão criar uma solução, instiga eles a trabalharem. Com certeza. É sempre assim, muita emoção, né, durante a semana, porque eles levam muito a sério, então eles ficam nervosos, eles vão correr atrás e tal. Eu digo sempre, gente, esse é o melhor ambiente para vocês aprenderem. Por quê? Ninguém que está preocupado... E para errar também. Exato, ninguém está preocupado aqui em ser demitido, como numa empresa, por exemplo. Vocês estão aprendendo agora algo que vai fazer vocês estarem à frente quando estiverem no mercado de trabalho. Então aqui está todo mundo seguro, está todo mundo tranquilo, no final todo mundo vai completar a missão. É hora de aprender a lidar com a pressão, lidar com o desafio, para poder mais tarde estar à frente de muita gente aí que não tem essa oportunidade. Excelente, professor Eli. E você é referência em educação make, em inovação. É sim, professor. Está aqui concluindo o doutorado e parou um tempinho para vir aqui na Bet Educar. E como você vê o papel desses espaços de sala maker para a educação? Ter essa aprendizagem para os alunos, essa oportunidade com salas makers. Ou então material maker, né? Pensando aí em toda a diversidade que o Brasil encontra. De fato, numa situação ideal, nós teríamos sim uma sala maker, um espaço específico para o aluno poder ir lá, trabalhar, colocar a mão na massa, com ferramentas, com um espaço, como você falou, onde ele possa errar, onde ele possa aprender com o erro, ir além e tal. Infelizmente, nem sempre isso é possível, né? Então, existem soluções para isso, existem materiais que podem ser usados. Existe microkits. Existe microkits, está aí para auxiliar em todos os momentos. Mas, de fato, é um espaço assim, muito particular. Especialmente, eu acho, para as novas gerações, porque a tendência é cada vez mais as coisas estarem muito prontas. E acho que se perdeu muito essa habilidade de ir lá e colocar a mão na massa para fazer. Isso vai passar pela habilidade motora, lidar com microfrustrações, trabalhar em equipe. E esse ambiente é muito propício para isso, né? Agora, naturalmente, não adianta você ter um ambiente lindo sem ter uma proposta pedagógica por trás, sem ter algo que vai nortear você nessa caminhada, né? Então, atrelando essas duas coisas, aí você consegue ter uma produção muito mais efetiva. Excelente. Para fechar, professor, que recado que você pode passar para um professor de realidade difícil, professor que não sente o apoio da escola, aquele professor que quer tentar, está motivado, mas não sabe como começar? Você aí que criou do zero uma feira que já virou uma maratona, entrou em contato com o pessoal da NASA. Encoraje esse professor. Fale aí para ele como trabalhar com tecnologia educacional. Então, na verdade, eu comecei a ter apoio a partir de 2012, quando eu conheci a MicroKids. Mas antes disso, eu realmente fiz na força do braço, né? Então, é possível.
Eu sei que é desafiador, que muitas vezes, né, você não enxerga muita saída. Muitas vezes a própria escola não consegue enxergar isso. Então eu trabalhei numa instituição que eu tirava dinheiro do meu bolso para fazer a coisa acontecer, para mostrar que era possível. Então, naturalmente, quando você passa a ter apoio, chega a dar para respirar aliviado, né? Mas nesse contexto que você não tem, é importante entender que aquilo que você está fazendo vai além do que está em sala de aula. Isso extrapola aquilo ali, isso influencia a vida do aluno. Eu tenho hoje alunos, hoje todo evento que eu faço, ele é gerenciado pelos meus ex-alunos, que há 10, 12 anos atrás, eles estavam comigo em sala de aula, eram crianças, e hoje são meus organizadores, meus gerentes, meus responsáveis técnicos, gerente de logística. Então, o projeto transformou a vida deles ao ponto de que eles estão na universidade ou no mercado de trabalho e voltam para participar. Eu tenho um aluno chamado João Vitor Maia, vou citar o nome dele aqui, que ele é um cara que pode mandar um abraço. Maia tem uma história muito grande dentro do projeto. Ele hoje é gerente de uma empresa, uma multinacional grande. Ele saiu de lá de Sergipe, foi para outro estado, porque não cabia mais, não tinha mais promoção para ele dentro do estado, ele saiu. E ele faz todo esforço todo ano para tirar férias no período da maratona, para ele voltar. Ele muda para minha casa, ele vai com a mala para minha casa. E minha esposa, a gente adota ele lá, e minha esposa, ele vai para lá e passa a semana inteira com a gente, trabalhando no evento. Ele diz, rapaz, você tira férias para trabalhar. Mas por que ele faz isso? Porque marcou tanto a vida dele que ele agora sente que ele precisa estar de volta, que é o momento... Transformando outros alunos. Então agora é a vez dele de contribuir com os outros. Então, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação, mesmo sendo cansativo, mesmo sendo desafiador, a gente sempre colhe os frutos aí, seja no médio prazo ou no longo prazo, mas ele sempre vem. Com certeza. E professor Eli, agora com a BNCC da computação, como que você vê o material da MicroKids para integrar e auxiliar esse professor? Eu acho que chegou para ajudar muito, né? Porque não é fácil você pegar todo aquele apanhado técnico que tem ali na BNCC e transformar ele em projetos e dar sentido para aquilo ali. Então, imagina um professor que já tem milhões de coisas para fazer. Quem é professor sabe, tem milhões de coisas para fazer. Sim. Se ele for tentar resolver isso tudo sozinho, ele não faz mais nada, né? Então, hoje já tem um material preparado para isso, pensado para isso, e que está à disposição e que basta a instituição adotar ali, abraçar, que vai estar como diria popularmente, com a faca e o queijo na mão para resolver o problema, né? Então, é só botar para frente. Então, acho que é extremamente relevante e mais do que o seu material didático, é algo que vai facilitar muito a vida do professor, sem perder a qualidade que é necessária, né? Excelente. O professor está utilizando a nossa camisa professora, etc. Mostra aí para eles. Olha aí, ó. E se você quer ser um professor, etc., é muito simples. Nos siga nas redes sociais, conheça mais os nossos conteúdos. Foi um prazer estar aqui com você, professor Eli. Conhecer pessoalmente, porque o professor Eli, olha, a gente ouve falar toda semana lá na empresa e poder te conhecer é um prazer. Admiro muito seu trabalho, acompanhe as redes sociais, é fantástico. E eu tenho certeza que existem muitos outros professores, etc., por aí, desenvolvendo trabalhos incríveis com o material da MicroKids. E se você quer ser um professor, etc., entre em contato conosco através das nossas redes sociais, @MicroKidsBR. E nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!